Prezados alunos de bioquímica, essa é a quarta videoaula do conteúdo de enzimas. Nesse restante do conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre moduladores da catálise enzimática, ou seja, modulação da atividade de uma enzima. E a gente começa com a ação dos inibidores enzimáticos. O que são os inibidores enzimáticos, né? A definição de inibidores enzimáticos são agentes moleculares que diminuem ou param as reações enzimáticas. E quais são os exemplos? Nós temos alguns fármacos que vão ter a sua ação farmacológica por serem inibidores de algumas enzimas, alguns antibióticos que vão inibir enzimas bacterianas e dessa forma controlar uma infecção, alguns conservantes de alimentos que também vão inibir a ação de enzimas bacterianas e impedir a proliferação destes micro-organismos em alimentos, e alguns venenos, dentre outros tipos de substâncias, tá? Os tipos básicos de inibidores vão estar relacionados à sua estabilidade na ligação entre uma enzima e o seu inibidor. Dentro desse critério de classificação dos inibidores, de acordo com a estabilidade da ligação entre enzima e inibidor, a gente tem os reversíveis, que tem uma estabilidade baixa de ligação entre enzima e inibidor, e os irreversíveis, que, por sua vez, têm uma alta estabilidade na ligação entre a enzima e o inibidor. Quando a gente pensa nesses inibidores reversíveis, geralmente a gente está falando de interações não covalentes que se estabelecem entre enzima e inibidor, por isso a estabilidade é baixa, e muitas vezes essa inibição é regenerada, é reversível após a dissociação do inibidor. Por isso que a gente fala de uma inibição reversível. Por outro lado, quando a gente está falando de um inibidor irreversível, muitas vezes, graças à alta estabilidade da associação entre enzima e inibidor, a gente tem uma modificação na molécula da enzima que é definitiva e, por isso, esse tipo de inibição não apresenta regeneração, isto é, não tem como reverter essa inibição causada por um inibidor irreversível. Tanto é que, muitas vezes, esses inibidores ditos irreversíveis, a gente dá um nome para eles de inativador, porque eles, de fato, inativam de uma forma definitiva a ação das enzimas. A gente vai falar um pouquinho sobre os inibidores reversíveis e, ao final, a gente fala dos inativadores ou inibidores irreversíveis. Bom, um inibidor reversível, ele pode ser do tipo competitivo. E o nome está aí, competitivo, porque esse tipo de inibidor ele vai competir com o substrato pela ligação ao sítio catalítico, pela ligação ao sítio ativo, né? Então, como a gente está vendo aqui na figura, o substrato que se liga ao sítio catalítico, ele vai ter no inibidor competitivo uma competição pela ligação no mesmo sítio. E por causa disso, muitos dos inibidores reversíveis competitivos são conhecidos como análogos do substrato, porque eles têm uma estrutura tridimensional muito semelhante ao substrato e, por isso, são reconhecidos pelo mesmo sítio catalítico na enzima. E aí, dessa forma, a gente tem enzima mais inibidor, formando o complexo enzima-inibidor, o substrato não consegue se ligar, porque o sítio catalítico está ocupado pelo inibidor reversível competitivo, e por isso não ocorre conversão de substrato em produto, não tem reação, tá? O complexo enzima-inibidor, ele vai impedir que uma enzima esteja livre para se ligar ao substrato e formar o nosso queridinho complexo enzima-substrato, que é o que de fato vai levar à produção dos produtos. Esse tipo de inibição, portanto, ele é facilmente revertido pelo aumento da concentração do substrato, porque ao aumentar a concentração do substrato, nós vamos ter maior chance de encontro enzima-substrato do que enzima inibidor, e dessa forma a gente consegue atingir velocidades altas, mesmo com a presença desse inibidor reversível competitivo. Graças a essa necessidade de aumentar a concentração do substrato para reverter o efeito do inibidor reversível competitivo, ele acaba causando um aumento aparente no KM, ou seja, a gente acha que a enzima está perdendo afinidade pelo substrato na presença do inibidor.
mas a gente não tem nenhuma alteração da velocidade máxima, tá? Então, esse tipo de inibição causa um aumento do Km, pois diminui aparentemente a afinidade da enzima pelo substrato, uma vez que maiores concentrações do substrato são necessárias para atingir a velocidade máxima, que pode ser atingida, tá? É muito importante a gente observar aqui no exemplo em que a succinato desidrogenase, que reconhece o succinato como substrato e o transforma em fumarato, liberando hidrogênio, pode ter no malato um inibidor reversível competitivo, que não leva à produção do produto. E aí, quando a gente observa o gráfico dessa enzima, a gente vê que sem o inibidor, né, a metade da velocidade máxima é atingida nesse Km menor, mas quando a gente adiciona o inibidor, a gente precisa de maiores concentrações de substrato para atingir a mesma velocidade. Por isso, o Km subiu um pouquinho. Como eu disse, aumento do Km, mas olha para cá, a gente sempre consegue atingir a velocidade máxima que não sofre alteração. Tá? Nós temos um aumento de Km, de novo, devido à presença do inibidor, e por isso, maiores concentrações de substrato são necessárias para atingir tanto a velocidade máxima, como, óbvio, a metade dela. E por isso, o Km aumenta e a afinidade da enzima, como a gente sabe, ela diminui, pois muitas das enzimas vão estar ocupadas com o inibidor, que vai estar formando complexo enzima-inibidor, ao invés de com substrato, formando complexo enzima-substrato. Lembra que eu falei na última videoaula que o gráfico duplo recíproco ia ser muito utilizado aqui para a gente analisar os efeitos dos inibidores? Então, a gente vai começar agora. Veja que quando a gente analisa essa mesma catálise com inibição, agora olhando o gráfico duplo recíproco, a gente percebe que a sem inibição vai ter um Km muito maior, e quando a gente vem para com inibição, o Km ele aumenta. Então, eu falei errado. A gente tem um Km menor e o Km aumenta. O que diminui é a afinidade pela enzima, tá? Vocês têm que lembrar que aqui é um gráfico que a gente está se aproximando do eixo zero. Então, se o denominador vai aumentando, a fração vai diminuindo. E dessa forma fica mais perto do valor do zero, considerando que a gente está no eixo negativo, tá? Então, o Km aumenta devido à ação do inibidor, mas aqui é onde corta o eixo da velocidade, no mesmo ponto, porque a mesma velocidade máxima é atingida, tá? Bom, maiores concentrações de inibidor, como a gente está vendo aqui, ó, vão levar a aumentos mais significativos no Km e uma diminuição da afinidade da enzima pelo seu substrato, mas sempre conseguindo atingir a velocidade máxima, tá? Bom, um outro tipo de inibidor reversível é o não competitivo ou misto. Esse tipo de inibidor, ele vai ligar-se tanto à enzima quanto também ao complexo enzima e substrato. E aí está uma grande diferença com o competitivo, porque o competitivo ligava-se ao sítio catalítico da enzima, assim como o substrato. O não competitivo ou misto, ele se liga a um outro sítio que não é o sítio catalítico. E por isso, esse tipo de inibidor não é um análogo do substrato. E por isso, ele não bloqueia a ligação do substrato com a enzima. É por isso que esse inibidor se liga tanto a uma enzima que está sem substrato, como a um complexo enzima-substrato. A grande questão é que quando esse tipo de inibidor se liga à enzima a um outro sítio, que não o catalítico, ele promove uma modificação da conformação da enzima. E isso, obviamente, vai mudar o sítio catalítico, fazendo com que a enzima possa ser menos eficiente ou ela, inclusive, deixar de ser ativa e não conseguir mais se ligar a esse substrato de maneira tão eficiente. Então, vejam que o inibidor se liga tanto ao complexo enzima-substrato, quanto também se liga a uma enzima que não está ligada ao substrato. E esse complexo enzima-inibidor pode reconhecer o substrato, tá? O que acaba acontecendo é que esse tipo de inibição não é revertido por aumentos das concentrações de substrato, porque a enzima está cada vez menos ativa. E o inibidor reduz a concentração de enzima ativa no sistema, o que faz com que, no final, a gente não consiga, devido à diminuição de quantidade de enzimas ativas, atingir a velocidade máxima.
que vai ficar menor. E a gente tem um discreto aumento do Km. A afinidade da enzima pelo substrato acaba diminuindo, pois o sítio catalítico, como eu disse, ele acaba sofrendo alteração conformacional e, por isso, muitas vezes, vai perder a sua afinidade pelo substrato. Então, a gente vai ter o maior Km, que representa essa redução da afinidade, e graças à diminuição da concentração de enzima ativa, devido à associação do inibidor, tanto complexo enzima-substrato quanto com enzimas que estão, né, sem substrato, a gente tem uma redução da velocidade máxima. Então, veja que aqui, quando a gente vai para o gráfico duplo recíproco, a gente tem alteração da velocidade máxima, né? Quanto maior a concentração do inibidor adicionado, maior a diminuição da velocidade máxima, e a gente também tem aumentos de Km relacionados aqui à diminuição da afinidade dessa enzima inibida, né, em relação à situação sem inibição. E o último tipo de inibidor que a gente vai estar falando aqui é o reversível incompetitivo. Esse tipo de inibidor, ele liga-se apenas ao complexo enzima-substrato. Então, nesse caso, quando o substrato se liga à enzima, ele só dessa forma, com a alteração conformacional que essa ligação do substrato causa na enzima, é que o sítio de ligação ao inibidor ele é gerado, permitindo a ligação do inibidor. E aí, quando o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, a gente tem a formação do complexo enzima-inibidor-substrato, que não é catalítico, né? Ele vai levar esse tipo de inibição a uma redução da velocidade máxima, a uma redução do Km, sem reversão pela inibição com o aumento da concentração de substrato. Então, vejam que a gente só consegue reverter inibição com o aumento da concentração de substrato quando a gente tem análogo de substrato, isto é, quando tem inibidor reversível competitivo. Nos outros dois reversíveis, não conseguimos reverter com o aumento da concentração do substrato. Aqui, mais uma vez, a gente tem os gráficos que demonstram para a gente que o Km diminui e a velocidade máxima diminui quando a gente tem um inibidor incompetitivo. E como eu disse, os inibidores que são irreversíveis, eles se ligam covalentemente ou de uma forma não covalente muito estável à enzima. Alguns inibidores irreversíveis acabam com isso destruindo grupos químicos funcionais que eram essenciais para a atividade catalítica e dessa forma acabam completamente com a capacidade da enzima de ter poder catalítico. E, por isso, esses inibidores irreversíveis são muitas vezes conhecidos como inativadores. Tá? Um exemplo aqui que a gente tem é a acetilcolina transferase, que vai, de fato, né, reagir com a colina e com acetil coenzima A, transferindo o grupo acetil da acetilcoenzima A para a colina, liberando a coenzima A sem nenhum grupo e produzindo acetilcolina, tá? Essa acetilcolina transferase, ela é completamente inativada pelo inibidor irreversível de isopropilfluorofosfato, que vai, de fato, inibir completamente a acetilcolina transferase, tá? Bom, uma das formas de regulação, de modulação da catálise enzimática é através da ação desses inibidores. Mas nós temos que saber que a regulação da atividade enzimática, muitas vezes em uma via metabólica, vai trabalhar em cima de uma das enzimas, claro, que envolvem várias reações químicas de uma via metabólica. E essa enzima, alvo de regulação, quando a gente está trabalhando em uma via metabólica com muitas reações químicas, é o que a gente chama de enzima reguladora. É muito importante vocês prestarem atenção aqui, porque todos os metabolismos que a gente vai estudar na segunda etapa do nosso curso sempre vão ter enzimas que são enzimas reguladoras. E é nessas enzimas que a gente vai descrever os mecanismos de regulação que a gente vai falar de forma geral aqui agora, tá? Então, o que é uma enzima reguladora? É aquela enzima dentro de uma via metabólica com muitas etapas, isto é, muitas reações químicas, que possui um efeito maior sobre a velocidade da via metabólica. Geralmente, é a enzima que catalisa a etapa de maior energia de ativação.
Essas enzimas apresentam aumento ou redução da sua atividade catalítica sobre regulação de certos sinais moleculares. E, dessa forma, a célula vai alcançar as suas necessidades energéticas e de biomoléculas, levando a um crescimento normal dessa célula, desse organismo. O foco, presta bem atenção, o foco da regulação metabólica, da regulação da atividade dessas enzimas reguladoras, sempre é a economia, seja de energia, seja de blocos construtores de biomoléculas. O organismo trabalha para a economia, diferente, claro, de alguns ministros desse setor em alguns países, né, que não trabalham muito com esse paradigma. Mas o metabolismo trabalha. Bom, a etapa de comprometimento, ou seja, a etapa que é regulada, é catalisada por uma enzima reguladora, é aquela, como eu disse, de maior energia de ativação. E muitas vezes essas reações são irreversíveis. Claro, para permitir com que você, de fato, tenha uma regulação de toda a via metabólica. E quais são os tipos básicos de mecanismos de regulação de uma enzima dessa categoria enzima reguladora? A gente tem o controle genético, a modificação covalente, a regulação alostérica e a compartimentalização dentro da célula. A gente vai falar de linhas gerais desses mecanismos. Bom, quando a gente está falando de controle genético, a gente está falando de que a concentração de uma enzima dentro da célula é sempre um balanço que existe entre a sua síntese e a sua degradação, né? A síntese de uma enzima, e aqui tanto pensando em enzimas proteína como enzimas do tipo RNA ribosima, ela sempre envolve a transcrição de um gene, porque o gene vai ser transcrito em RNA, que é traduzido em proteína, ou o gene é transcrito em uma ribosima. Então, a síntese, a regulação da expressão gênica, vai determinar a velocidade de síntese e de produção de uma enzima. E muitas vezes, como a gente vai aprender em biomol, a síntese de um gene, e um gene que codifica uma enzima, vai envolver fatores de transcrição que vão ser recrutados por promotor desse gene ou bloqueados de acessar o promotor desse gene, permitindo ou não, respectivamente, a síntese de uma enzima. E aí, dessa forma, a gente vai ter indução da produção da enzima, aumenta a síntese, e, obviamente, se não tiver aumento da degradação, a gente vai ter aumento da concentração dessa enzima na célula, ou, se a gente bloqueia a transcrição, a gente vai ter uma diminuição da síntese, que, com a degradação, vai acabar diminuindo a concentração da enzima dentro da célula. Bom, quando a gente está pensando em uma modificação mais rápida, de efeito mais instantâneo, a gente já vai partir para um outro mecanismo, que é a modificação covalente de uma enzima. Geralmente, essas modificações covalentes vão ser reversíveis, tá? E vão ser catalisadas por outras enzimas. Então, a gente pode ter, por exemplo, a adição ou remoção de grupos fosfato em cadeias laterais de alguns aminoácidos. E isso pode ativar ou desativar uma enzima. Exemplo, alguns resíduos de aminoácido, como a tirosina, serina, treonina e histidina, podem ser fosforilados por enzimas conhecidas como proteínas sinases ou proteínas fosfatases. Isso pode ativar ou desativar uma enzima. Mas é só o grupo fosfato que a gente pode ligar às cadeias laterais de alguns aminoácidos lá da enzima, Rafael? Não. A gente pode ter acetilação e desacetilação quando a gente liga ou desliga grupos acetil de lisinas ou de aminoácidos que estão lá na ponta aminoterminal, tá? A gente também pode adicionar ou retirar grupos ADP, que é a adenina com um grupo fosfato, geralmente em tirosinas da cadeia lateral de algum ponto da enzima, ou a gente pode adicionar grupos uridinil, né? Através da uridinilação, ou retirar esses grupos uridinil também, que é muito comum em lisinas, tá? Também podemos ter ubictinação ou desobictinação, que segue a mesma linha de raciocínio. Não podemos esquecer
que glutaminas em alguns tipos de enzimas são alvo de metilação ou desmetilação, e dessa forma também podem permitir a modificação covalente de alguns aminoácidos, isto é, da cadeia lateral de alguns dos aminoácidos, que pode ser ligada ou desligada a alguns tipos de grupos químicos que vão acabar regulando o funcionamento dessas enzimas. Vale a pena dizer, e aqui eu chamo muita atenção, que a fosforilação é o tipo mais comum de modificação de enzima reguladora. Para vocês terem uma ideia, é estimado que entre 1/3 até metade de todas as proteínas celulares tem alguma regulação em nível de fosforilação ou desfosforilação. Por isso, proteínas sinases e fosfatases vão ter um papel importantíssimo na regulação de várias vias metabólicas, como nós veremos nas aulas de metabolismo. Um outro ponto de regulação, além do controle genético, como também da modificação covalente de algumas cadeias laterais de alguns aminoácidos da enzima, é o que a gente chama de regulação alostérica, tá? A regulação alostérica, ela é produzida pela ligação reversível e não covalente de moléculas conhecidas como moduladores que vão se ligar a sítios adicionais que não são o sítio catalítico. Esse sítio que não é o sítio catalítico, no qual algum modulador alostérico se liga, é conhecido como sítio alostérico. E essa regulação alostérica ela é importante porque quando o regulador alostérico se liga no sítio alostérico, ele produz mudanças conformacionais na enzima e permitem, portanto, com que a enzima se torne mais ativa quando esse modulador alostérico for positivo ou menos ativa quando esse regulador alostérico for negativo. Então, no sítio alostérico, a gente, quando tem a presença de um modulador positivo, ele vai levar à ativação da enzima e um aumento da velocidade da reação por ela catalisada, permitindo com que o sítio ativo esteja na sua melhor conformação, quanto que, quando você tem um modulador negativo se ligando ao sítio alostérico, ele transforma a enzima na sua forma inativa, altera o sítio ativo da enzima e, obviamente, vai levar a uma diminuição da velocidade da reação, tá? É importante a gente falar que a regulação alostérica causa mudanças na cinética enzimática, tá? Então, a curva de saturação de uma enzima, ela vai sofrer alteração, ela vai virar uma curva sigmoide e, obviamente, esse tipo de curva reflete interações cooperativas que ocorrem entre subunidades proteicas e entre enzima e o seu regulador alostérico, tá? Vejam que quando eu estou falando de uma enzima que não tem regulação alostérica, eu tenho aquela curva hiperbólica que a gente viu lá atrás. Aqui eu passo a ter uma regulação que é sigmoide, seja com um regulador alostérico positivo, que é um ativador, que é o que a gente está vendo aqui, ou um regulador alostérico negativo, que é um inibidor, que a gente está vendo aqui, ok? Quando a enzima tem regulação alostérica homotrópica, a gente diz que o substrato também é regulador alostérico. Então, o substrato ele se liga tanto no sítio catalítico quanto no sítio alostérico. E quando a gente tem uma regulação alostérica heterotrópica, nesse caso, o regulador alostérico é uma outra molécula, tá? E não podemos deixar de dizer também o tipo de regulação da atividade enzimática, que é a regulação por proteólise, tá? Diferente da modificação covalente e diferente da regulação alostérica, que são reversíveis, a regulação por proteólise, ela é irreversível. Nesse caso, a enzima ela é produzida como um precursor inativo, que é conhecido como zimogênio ou proenzima, que, claro, se é inativa, porque não tem a conformação adequada para exercer a atividade catalítica. Esse zimogênio ou proenzima só vai ser ativado quando ocorrer uma clivagem proteolítica de uma ou mais ligações peptídicas. Obviamente, se é uma clivagem proteolítica pela ação de alguma enzima.
por exemplo. Então, quando você tem a ação proteolítica de uma outra protease sobre o zimogênio ou proenzima, transforma esse precursor inativo em enzima ativo. Mas nós também temos como ação para causar essa proteólise alterações do pH ou da temperatura ou a adsorção dessa proenzima zimogênio a alguma superfície negativa. Independente se foi ação de proteólise, alteração de pH ou temperatura ou adsorção, sempre a proenzima vai sofrer uma mudança conformacional e se transformar em uma enzima ativa. Muitas enzimas digestivas intestinais presentes no suco entérico e no suco pancreático vão apresentar esse tipo de regulação. Veja, por exemplo, que o tripsinogênio é um zimogênio que, por ação de enteropeptidases, é transformado na sua forma enzima tripsina. E a tripsina ela vai levar à transformação de outras enzimas importantes no processo de digestão. Exemplo, o quimitripsinogênio, que também é uma proenzima, é clivado pela tripsina em quimiotripsina. A proelastase é clivada pela tripsina em sua forma ativa elastase. E as prolipases, que também são proenzimas zimogênios, são clivadas pela tripsina em lipase. Então, veja que é uma cascata de clivagem para que essas enzimas estejam na sua forma ativa quando elas são necessárias. Muitas vezes, a clivagem do zimogênio proenzima em enzima ativa vai levar à exposição do sítio catalítico. E é essa exposição do sítio catalítico que permite com que a enzima se torne ativa. Outro exemplo que envolve regulação por proteólise é a cascata de coagulação do sangue, né? Então, o fibriminogênio, né, que é uma proteína que está inativa, ele é clivado pela trombina em fibrina. E a fibrina, depois de ativada, é que pode polimerizar-se, formando polímero de fibrina, que se liga covalentemente, né, cada um ao outro, e dessa forma forma-se, né, aquela rede que vai promover a coagulação sanguínea. Então, o fibriminogênio não forma polímero, mas a fibrina forma, e isso só acontece depois da clivagem pela ação da trombina, ok? E o último mecanismo aqui de regulação da atividade enzimática são um mecanismo muito interessante, muito refinado, que é a compartimentalização. Claro que aqui a gente está falando de célula eucariótica, que tem vários compartimentos delimitados por membrana, as organelas membranosas. A compartimentalização é uma maneira muito interessante de perceber como o organismo trabalha para a economia, para impedir o ciclo fútil. Então, vias metabólicas antagônicas, como vias catabólicas de degradação de uma biomolécula, com vias anabólicas de construção dessa biomolécula, são restritas a compartimentos celulares diferentes. E isso é muito lógico, porque se elas ocorressem no mesmo compartimento, tudo que você degradaria, você reconstituiria. E tudo que você produziria, você degradaria, se isso acontecesse no mesmo lugar. Mas quando você compartimentaliza em setores diferentes, você cria mecanismos para impedir que a construção ocorra quando você precisa degradar e vice-versa. Um exemplo muito interessante é a regulação da beta-oxidação, que é a principal via catabólica de ácidos graxos, com a biossíntese de ácidos graxos. A beta-oxidação ela é restrita à mitocôndria. Então, quando você precisa degradar ácido graxo, esse ácido graxo vai para dentro da mitocôndria e vai ser degradado. Quando você, por outro momento, está tendo uma sobra de energia na célula e, ao contrário, você quer sintetizar ácido graxo para guardar essa energia, você vai construir ácidos graxos. E isso vai acontecer no citosol. Então, veja que a síntese de ácidos graxos ela ocorre aqui no citosol, enquanto que a oxidação, a degradação de ácidos graxos ocorre na mitocôndria. Nesse slide, nós temos vários outros exemplos de compartimentalização, que é um dos mecanismos mais elegantes que impede o ciclo fútil e o gasto desnecessário de energia
na célula, ok? Bom, pessoal, para terminar essa aula de enzimas, eu queria dar um pouquinho para vocês aqui da veterinária das aplicações clínicas, tá? Porque vocês vão usar muito na clínica o conhecimento sobre as enzimas. Por quê? As enzimas podem ser dosadas em alguns líquidos extracelulares, fluidos extracelulares. Então, a gente tem dosagem de enzima, por exemplo, no plasma sanguíneo, no líquido cefalorraquidiano, na urina e alguns exudatos celulares. E é normal a gente ter enzimas nesses líquidos. Por quê? O processo normal de destruição da célula, processo normal de reposição de células, acaba levando ao extravasamento de enzimas para esse fluido. Então, aqui a gente está vendo um slide onde a gente tem as células, né, sofrendo naturalmente processos de renovação, de morte. Essas enzimas, durante a lise celular, elas acabam sendo coletadas e acabam aparecendo no sangue. Entretanto, quando você tem algum trauma em um tecido, quando você tem uma doença, uma infecção, enfim, qualquer processo que aumente a morte celular em um tecido alvo, obviamente, se tem mais morte, você vai ter um aumento da concentração das enzimas em algum tipo de líquido extracelular. Então, o aumento da concentração de uma enzima muitas vezes indica uma lesão tecidual, uma morte prematura ou uma alteração na permeabilidade, principalmente quando a gente está trabalhando com enzimas de baixo peso molecular. Então, se eu faço um processo, né, um exame de dosagem enzimática de um líquido extracelular, de um fluido extracelular, eu posso dosar a quantidade de enzimas e ter um indicativo, claro, associado à clínica, de que existe alguma patologia naquele órgão, naquele tecido. Então, a dosagem enzimática em fluido extracelular, principalmente aqui sangue, tá? Mas também em outros, é um tipo de exame que complementa o diagnóstico clínico e pode trazer aí esclarecimentos, né? E aí vocês vão lembrar do professor Rafael quando estiverem avaliando esse tipo de exame, tá? Então, aqui a gente tem várias enzimas séricas, né, que a gente dosa no sangue, e o principal uso no diagnóstico. Então, quando a gente está olhando, né, por exemplo, algumas enzimas como aminotransferases, muitas vezes a gente está diagnosticando algum tipo de lesão no fígado, tá? Então, é muito comum quando a gente tem algum tipo de lesão no fígado, até causado por algum tipo de infecção viral, você tem aí alteração, por exemplo, de alanina aminotransferases, né? Quando você, às vezes, está olhando algum tipo de doença relacionada às glutamiltransferases, você também está olhando variação de enzima hepática. Quando você está vendo lipase no sangue, muitas vezes a gente está falando de uma pancreatite aguda. Enfim, vários exames que vocês vão pedir, né, nos pacientes que vocês vão estar avaliando, o diagnóstico que vocês estão fazendo, vocês vão estar dosando a enzima, e aí vocês vão se lembrar que essas enzimas estão sendo dosadas em algum fluido, porque elas estão extravasando da célula por algum dano, erro lá nesse tecido, que aumentou a concentração delas no sangue acima do normal. E com isso, nós concluímos mais um conteúdo, né? Não deixem de fazer a atividade avaliativa desse conteúdo lá no AVA. É um conteúdo que nós vamos trabalhar inteiramente por ensino remoto. Usem o fórum e os outros canais de comunicação para tirar dúvida comigo e daremos continuidade no ensino presencial com vários conteúdos, mas daqui a um tempo nós teremos um conteúdo aqui no AVA, que vai ser o conteúdo do metabolismo do glicogênio e da via das pentoses fosfato, vai ser postado aqui, e depois a gente ainda vai ter o conteúdo de fotossíntese. Espero que esse ano de 2022 traga para nós uma convivência segura dentro do campus e que possamos desenvolver a nossa disciplina com bastante qualidade. Sigo à disposição de vocês, um grande abraço e bons estudos.